Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Flashcore Podcast. Vamos juntos porque é um fim de semana de decisões e decisões pelo Brasil. Todas passam aqui no nosso podcast. Vamos falar muito dos clássicos. Tem muitas torcidas nesse fim de semana só assim, ó, esfregando as mãos. Então já chega deixando o seu like, comenta aqui quem são os favoritos nessas decisões estaduais. Tem jogo em aberto, hein? Tem jogo decidido? Nós vamos falar aqui no nosso Flashcore Podcast. Deixa o seu like, comente, compartilhe e, claro, dá uma olhada. Às vezes você não está inscrito, está sempre acompanhando o nosso conteúdo e não se inscreveu. Se inscreve no canal, dá aquela moral. E eu, como sempre, muito bem acompanhado do nosso narrador, analista, comentarista, o cara joga nas 11, Edu Gerac. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo a mais um episódio decisivo, Edu. Tudo bem? Olá, Fábio. Olá a todas e a todos que nos acompanham nesse podcast aqui da Flash Score, no Flash Score Podcast. Mais um grande prazer, obviamente, estar aqui com você, com os nossos companheiros, né, com a nossa audiência, porque, como você disse, tem muito jogo legal, muito jogo bacana, muita decisão aí para a gente comentar. Sem dúvida alguma, nesse fim de semana, várias torcidas pelo Brasil afora vão ficar felizes, né? Vão ter aí um título para comemorar. É claro que do outro lado sempre tem os derrotados, mas isso faz parte da história do futebol, né, Fábio? Ah, vai ter aquele torcedor que vai passar uma semana dura, vem aí o Campeonato Brasileiro, vai ficar amargurado, tem outro que vai ficar zoando, tirando onda durante a semana, ou nem tanto, porque já tem Libertadores também no meio. E hoje a gente recebe aqui um convidado super especial para nossa alegria, o Caio Leone, que é da TV Aratu, afiliado do SBT da Bahia, porque Bavi também é um dos nossos temas. Tudo bem, Caio? Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui. Olá, eu chego abraçando a todos da audiência. É um prazer gigantesco estar com você, Fábio, estar com você, Edu. É bem verdade, né? Esse final de semana, finais importantíssimas pelo Brasil, né? A gente vai tratar sobre elas e principalmente também a dupla Bavi, né? Que vão, inclusive, decidir o Campeonato Baiano na Arena Fonte Nova. O Vitória vem de uma virada histórica, conseguiu, inclusive, ali ter 2-0 contra no marcador, virou para 3-2 nos minutos finais e tem totais condições de vencer o Bahia. O Bahia que tem jogadores interessantes, peças técnicas que deixaram o Brasil boquiaberto, né, por causa do nível de investimento, mas num todo esse time precisa ser uma unidade, um time, para aí sim conseguir vencer os comandados de Léo Condé. Com certeza, e o Caio vai acrescentar muito com essa visão baiana, dando esse tempero ao nosso debate de informações também aqui. Edu, porque nós vamos começar lá no sul do país, vamos pegar o avião e vamos chegar em Porto Alegre, onde no primeiro jogo foi 0-0. E a primeira decisão é sábado, tem Grêmio jogando em casa diante do Juventude. Não é o Grenal, que muitos esperavam, né, Edu? Acabou que o Juventude entrou ali para estragar a festa dos colorados, eliminando inclusive na decisão por pênalti. E fez jogo duro e até certo ponto violento, porque muitas faltas no jogo de ida, hein, Edu? Não, sem dúvida, a bola quase não andou, né, no primeiro jogo, lá em Caxias, né, o Juventude conseguiu segurar o 0-0. É óbvio que jogando em casa, né, a expectativa é sempre que o time da casa consiga vencer, né, consiga fazer jus ao seu mando de jogo. Mas isso não aconteceu, então fica tudo agora para o segundo jogo, né, lá na Arena do Grêmio, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer vai levantar o caneco, né? Lembrando que tem uma coisa interessante nessa final do Gauchão agora de 2024, né? Que apesar do Inter, obviamente, como você já disse, não estar envolvido diretamente na final, mas a gente tem até uma tela aí, uma arte para mostrar, porque tem uma discussão lá no Sul, né, sobre os títulos seguidos, né? O Grêmio, nesse momento, ele é o atual ele ganhou 6 vezes, né? Ou seja, se ele for campeão agora, ele vai igualar um dos títulos que o Inter teve, 7 vezes seguidas como campeão. Mas o Inter ainda tem um título lá nos anos 70, que ele conseguiu 8 vezes seguidas a conquistar o gauchão. Então, assim, se o Grêmio ganha dessa vez e ganha o ano que vem também, ele vai conseguir empatar aí essa série histórica, né? É claro que se ganhar dessa vez já está pelo menos com 7-7. E aí vai precisar ganhar o ano que vem também para ter 8. Em termos de títulos do gauchão, o Juventude, pelo seu lado, vai buscar o segundo só da sua história. Ele que só venceu
uma única vez o Campeonato Gaúcho até agora, Fábio. E esses números, Edu, claro que aumentam a rivalidade, né, Caio? Porque o torcedor do Internacional que está fora da decisão, ele vai ficar secando mais ainda o Grêmio, para não se aproximar, porque ganha, ano que vem empata, daqui a pouco ultrapassa e tem uma rivalidade muito grande. Agora, do lado do Juventude, imagina o seguinte: ter voltado à Série A, ser finalista do Campeonato Gaúcho, carimba o time do Roger Machado para a decisão, hein, ô Caio? Exatamente, Fábio. E carimba não só o trabalho, né? Porque o Roger Machado andou um tempo sem conseguir fazer bons trabalhos e no Juventude ele tem ido muito bem, né? Com jogadores importantes, o Jean Carlos, que inclusive jogou aqui no Náutico, jogador importante. E assim, né? É uma disparidade muito grande. O Internacional com 42 títulos, o Juventude apenas com um título, quando venceu em 1998. Consegue, como o Edu frisou, que é bastante importante, foi um jogo de muitas faltas, um jogo muito faltoso, mas o Roger Machado, ele inclusive tem essa nota importante, né? Aquele Grêmio de Renato Portaluppi, que conseguiu ganhar em 16, em 17, inclusive conquistando a América, começou no trabalho de Roger Machado, que é um jogo de posse. Só que, como ele tem um time inferior tecnicamente, o Grêmio hoje tem peças que são mais interessantes, apesar de estar em aberto, o Grêmio, na arena do Grêmio, é muito forte. Agora, no caso do Internacional e do Grêmio, a rivalidade é gigantesca, a rivalidade ela sempre vai existir, principalmente com o Libertadores, com o Mundial e também com os campeonatos estaduais, disso eu não tenho dúvida. Então, não tenha nenhum problema em achar que o torcedor do Internacional, que inclusive foi eliminado nos pênaltis, né, para esse Juventude vai torcer contra o Grêmio até o último momento para ver o Juventude, né, conseguir o título, seu título de número 2, que seria importante não só para o Campeonato Brasileiro, mas também para a história, né, do time de Caxias. Se ele já ia torcer contra o Grêmio, né, Edu? Ele só ganhou mais um combustível para isso. Olha, vamos falar ainda sobre Bavi, Flamengo e Nova Iguaçu, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas agora a gente dá uma subida no nosso avião Flash Score e para em São Paulo, porque tem um Palmeiras e Santos, em que o Santos Fábio, está surpreendendo. Oi, Edu. não, só antes de a gente mudar de página, né? Claro, O, claro. o, o Caio falou uma coisa interessante. O Jean Carlos, a gente tem até uma arte aí para mostrar. O Jean Ótimo, Carlos, ótimo. ele é um dos motores desse time do Juventude. Ele é o líder de assistências do time, né? Tudo bem que esses números aqui tá tudo zerado porque é só do primeiro jogo, tá? Da final. Mas em termos de campeonato gaúcho, né? Como um todo, o Jean Carlos já tem 5 assistências e ele que tá municiando demais o Gilberto e o Lucas Barbosa, ambos com 4 gols até aqui na competição, né? E óbvio que isso aí é só desse primeiro jogo. E aí a gente vê também como o Gilberto é aquele homem gol do Juventude. A bola precisa chegar para ele colocar para dentro. Ele que fez 3 finalizações e 3 finalizações corretas. É verdade que as 3 pararam no goleiro do Grêmio, né? E o Lucas Barbosa também deu um chute no gol, um chute certo, né? E o Jean Carlos que errou a única finalização que fez. Mas esses 3 jogadores, né? O Jean Carlos mais atrás, o Gilberto e o Lucas Barbosa, que cai um pouco mais para a direita, né? O Gilberto se movimenta mais. Esses são os motores ofensivos do Juventude, podemos assim dizer. Ou seja, senhor Renato Portaluppi, atenção, hein? Porque a decisão está totalmente em aberto, como lembrou o Edu Gerac. Agora, em São Paulo, e aí eu voltei com o meu avião, fui ali em Porto Alegre, eu esqueci esse documento, que era arte, voltei agora para São Paulo para a gente falar de Palmeiras e Santos. Um Santos em reformulação, né? Renovado, rebaixado e tentando dar a volta por cima com o Fábio Carilli. Chega a final e abre 1-0. Ou seja, ele coloca uma vantagem. Ele joga pelo empate, Edu, para cima do Palmeiras dentro de casa. O que esperar dessa decisão no domingão? Palmeiras e Santos, um Palmeiras que vem sendo multicampeão nos últimos anos, né? Não, exatamente, né? O Palmeiras, que inclusive estreou na Libertadores nesse meio de semana, né? Jogou lá em Buenos Aires contra o São Lourenço, com um time totalmente reserva, conseguiu um empate aí em 1-1, né? E agora tem o time todo descansado para fazer frente ao Santos, que também o Santos também descansou a semana inteira, que o Santos não está envolvido com nenhuma competição internacional. Mas só para dar um pouco de contexto, né? É interessante a gente perceber que, apesar de ser 2 times gigantes, né, não só no futebol paulista, como no futebol nacional e até mundial, obviamente, Santos e Palmeiras eles se encontraram poucas vezes
em decisões, em qualquer competição. No Campeonato Paulista é apenas a segunda vez que eles se enfrentam. Eles fizeram a final lá em 2015, né, que o Santos foi campeão nos pênaltis. O Santos lá foi ao contrário, né? Ele perdeu o primeiro jogo por 1-0, conseguiu reverter 2-1, foi para o pênalti e ganhou 4-2. E fora isso, aí tem uma pequena rivalidade recente entre esses dois times, né? Na Copa do Brasil de 2015, no mesmo ano, o Santos venceu também o Palmeiras por 1-0, e no segundo jogo, né, na final, na segunda perna da final, o Palmeiras reverteu jogando em casa, fez 2-1 no Santos e aí foi campeão dos pênaltis. Ou seja, se lá no Paulista o Santos tinha ganho nos pênaltis, aqui o Palmeiras venceu. E teve, obviamente, a grande final da Libertadores, né, onde o Palmeiras ganhou por 1-0 do Santos, aquele golzinho no final, o jogo realizado no Maracanã. E fora isso, teve uma outra única final de Campeonato Paulista lá em 1959, que o Palmeiras foi campeão. Então aí tem esse contexto, é claro, o Santos, por estar na Série B, está dando muita ênfase nessa final, né? A torcida quer demais esse título, ainda mais jogando fora de casa contra um grande rival que está ganhando tudo nos últimos anos, que é o Palmeiras. E tenho certeza, o Caio, eu falei do Juventude há pouco, que voltou à Série A e um título carimba, né? Essa volta à Série A com mais autoridade. Ao mesmo tempo, no caso do Santos, ele tem um valor também que eu fui rebaixado, mas eu estou desbancando o poderoso Palmeiras. Eu não estou tão distante assim. Eu caí por erros do ano passado, mas esse ano eu vim forte, com um time bem experiente, hein, Caio? Verdade, um time bem experiente, completamente diferente do estilo que a gente se acostumou a ver o Santos, né? Que tem jogadores com muita posse, um time que gosta muito da bola, com garotos novos, um time experiente, que tem Otero, que inclusive fez o gol, né? Na primeira partida, tem também o Guilherme, que jogou no Fortaleza, que é um ponta pelo lado esquerdo, tem inclusive o Juliano, né? Que jogou no Corinthians e talvez não seria nem tão aproveitado assim, trava em alguns momentos, mas é um jogador que está sendo assim, esse jogador com maior criação. O detalhe do Santos é um Santos que é mais competitivo, que está se reconstruindo e que, inclusive, nos últimos paulistas, brigou para não ser rebaixado. Então, o Santos que brigou para não ser rebaixado, ele foi com a cartilha muito bem feita para ser, inclusive, para ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos do ano passado tinha um elenco muito interessante, com o Soteldo, Marcos Leonardo, o próprio Jean Lucas, mas não conseguiu se firmar. O caso é o seguinte: o Palmeiras de Abel Ferreira, no ano passado, fez a mesma coisa. Conseguiu poupar os seus atletas no primeiro jogo da Libertadores contra o Bolívar, depois conseguiu vencer o Água Santa, que tinha um grande trabalho, né, do Thiago Carpini, e fez a mesma coisa no meio de semana. O detalhe é que Abel Ferreira, junto com esse elenco, que ele conhece bastante, que ele sabe gerir, é muito difícil o Palmeiras não ir para cima e não conseguir a virada. Claro, a gente está falando do Santos, um dos maiores clubes do nosso país, é completamente diferente a prateleira, mas não tenho dúvidas que será um jogo onde Abel Ferreira vai para ser campeão. E claro, o Santos vai ter que marcar muito bem, vai ter que entrar aí o Fábio Carille da época do Corinthians, que era um time que se fechava bastante, sabia sair no contra-ataque para conseguir levar esse título, né, da reconstrução. Ele pode ser marcado assim, o título da reconstrução. E essa reconstrução, né, o Edu, ela vai passar por um duelo interessante demais, porque do outro lado tem o Abel Ferreira que conhece muito o time do Palmeiras. Talvez seja o treinador, talvez não é o treinador mais longevo nesse momento do futebol brasileiro. E que outros números você tem para apresentar no nosso podcast aqui, Flashcore, Edu? Não, eu concordo plenamente. Como o Palmeiras vai para cima, né? O que vale destacar é o lado direito do Palmeiras, né? Essa dobradinha aí entre o Marcos Rocha e o Mike, que o Abel Ferreira montou muito bem, né? Já na temporada passada, porque assim a gente vê ali os mapas de calor dos dois, né? O Marcos Rocha joga um pouco mais atrás, o Mike um pouco mais na frente. Ambos eram laterais direitos, né? De origem, mas o Mike hoje joga um pouco mais para frente. A gente vê na quantidade de passes, né, como eles participam demais do jogo. E em termos, por exemplo, são o Mike, isso são números da primeira partida da decisão. O Mike, por exemplo, né, e o índice de acerto também dos passes, né, são 36 passes dados e 29 certos. Cruzamento, tudo bem, ele errou mais do que acertou, são 5 cruzamentos feitos, apenas um correto,
E do lado do Marcos Rocha também, a bola passa muito pelo pé dele. Na verdade, que ele errou um pouco mais de passes do que o Mike, né? Em termos de cruzamento, ele também chega à frente para fazer cruzamento. Foram 6 cruzamentos feitos, 2 corretos, né? Ou seja, 2 que chegaram aos seus companheiros. Então, assim, esse lado direito do Palmeiras é uma das grandes armas aí que o Abel tem para, quem sabe, conseguir reverter esse resultado, né? Lembrando, como já dissemos, qualquer resultado, qualquer vitória do Palmeiras por um gol leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras, para ser campeão no tempo normal, precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença. O Santos joga por um empate simples para ser campeão paulista. E isso faz toda a diferença quando há uma decisão. E o time do Santos, como destacou, né, o Caio, ele é um time muito experiente. Então, o Palmeiras não está pegando um time em reconstrução de garotos, e sim um time bem experiente, talvez na Série B, e acho eu, pelo retrospecto recente, faça toda a diferença, né? Jogadores experientes, podem não estar acostumados a jogar uma Série B, mas sabem que o peso da camisa ali não impacta, né, Caio? Porque, vou jogar no Santos, do Pelé, do Neymar. Beleza, mas eu sou o Gil, que joguei no Corinthians, joguei lá fora, joguei muito tempo em grandes clubes, fui seleção brasileira, o Juliano, dentre outros. Você fala, não vão sentir, né? Acostumados com o final, acostumados com grandes duelos. São jogadores que já foram provados nesse quesito. Então não vão sentir. São caras que não só jogaram finais, como também foram campeões. Então isso é muito importante. Que tem o Joaquim também pelo lado direito, tem o Gil, né, o próprio Juliano que a gente tem citado. Então é um time experiente, é um time que abre uma vantagem e sabe muito bem a cartilha para não deixar esse Palmeiras conseguir fazer a virada. Agora só um detalhe para os dados que o Edu trouxe da Flash e também para você, Fábio, assim, sensacional esses dados pelo seguinte, quando tem essa dobradinha com o Marcos Rocha, inclusive com mais passes do que o Mike, o que é que isso demonstra? Você vê o Marcos Rocha como um jogador de base de jogada, numa linha de 3, construindo, né? E com os passes principalmente por dentro do bloco. Então ele tem mais passes, ele participa do início da construção e chega também para fazer esses cruzamentos. No caso de Mike por ser muito ofensivo, desde a época que jogou no Cruzeiro, um jogador que para mim é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, ele joga como um ponta, principalmente aproveitando o corredor, ele cria muito volume. Então esses passes eles são menores justamente porque é um cara que vai atacar muito espaço para criar essa superioridade no setor. Edu, que esperar mais aí Agora, desse jogo aí, mais detalhes você traz aí pra gente, Edu? do lado do Santos, né, duas que surgiram de forma muito importante, lembrando que são números desse primeiro jogo da final, que foi disputado na Vila Belmiro no domingo, né? O goleiro, né, o João Paulo, que fez 8 defesas, né, várias delas muito difíceis, ele realmente ajudou para valer, assim, né, o Santos conquistar a vitória, somar os 3 pontos. Ele que no campeonato estava sendo até um pouco criticado, ele que tem uma média aí de gols concedidos, né, de 0,83, mas nessa primeira partida foi muito importante ali à frente do gol do Santos. Ele fechou realmente o gol do Santos, não concedeu nenhum gol, né? Muito abaixo da média dele, e aí o Santos venceu por 1-0. E lá na frente, como o Caio também já mencionou, o Guilherme entrou como uma luva nesse time do Santos. Ele que é um jogador muito rápido, né? Muito veloz, está indo para cima, e ele aproveitou esse corredor do lado direito do Palmeiras, né? Ele jogando mais pelo lado esquerdo, ele foi para cima do Marcos Rocha, conseguiu finalizar e deu a assistência, inclusive, para o gol do Santos, né? Então, são duas peças aí para a gente ficar de olho nessa grande decisão. O jogo é domingo, 18 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. Com certeza será um grande jogo, não há favorito, mesmo um Palmeiras multicampeão, que o Abel conhece na palma da mão. Do outro lado, o Fábio Carille, que está recém-chegado ao Santos, que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que começa no outro fim de semana, a bola vai rolar e você vai acompanhar tudo aqui nos nossos canais Flash Score. Certeza que há um equilíbrio muito grande. Agora, o Edu, Caio e amigos que estão acompanhando o nosso podcast. Há um equilíbrio grande nesse jogo. Mas no Bavi, como disse aqui o Caio fora do ar, Edu, eu vou só dizer uma frase que ele usou. Puro suco de clássico, porque foi emoção até o final. Quem deu a piscadinha no jogo perdeu foi um gol naquele grande clássico no Barradão, hein, Edu? Não, sem dúvida, né? Foi um jogo muito eletrizante, né? Principalmente o segundo tempo.
O Vitória, que estava perdendo por 2-1, empatou aos 44, né, aproximadamente, e depois, já nos acréscimos, quase aos 50, fez o 3-2 para delírio da torcida, né? O Barradão estava só com torcedores do Vitória, né? Infelizmente, isso, na minha avaliação, é uma, vamos colocar entre aspas, uma praga que se espalha pelo Brasil, né? Começou aqui em São Paulo, hoje já temos isso na Bahia, temos também em Minas, né? Que também é torcida única. O Rio Grande do Sul e o Rio ainda resistem a essa prática. Vamos ver como isso continua. Mas sem dúvida, o jogo está totalmente aberto, né? A gente tem vários ingredientes interessantes para discutir sobre essa partida. E sobre os números do primeiro jogo, né, dessa vitória do Vitória por 3-2 para cima do Bahia, parece que o torcedor do Bahia não usa o termo vitória, usa o termo triunfo, mas enfim, eu vou deixar para o Caio falar sobre isso. Mas a gente vê que, por exemplo, em termos de posse de bola, né, o Vitória ficou mais com a bola do que o Bahia. E o Bahia, os times do Rogério Ceni, né, gostam de ter a bola. Você vê que a média do Bahia no campeonato é 61,7 de posse de bola, mas em termos desta primeira partida, da decisão, ficou só com quase 44, né, se a gente for arredondar ali. Enquanto isso, o Vitória ficou na sua média. Ficou com 56, a média dele ficou com 56 no jogo, a média dele é 54. Mas a gente pode depois passar aí por todos os outros números, mas em termos de finalizações, o Vitória também finalizou mais, né? Chegou à sua média aí do campeonato. Em termos de passes também, o Vitória passou bastante, a bola passou bastante pelos jogadores de Vitória. Claro que passes e posse de bola são dois indicadores que são relacionados positivamente, né? E agora, tem uma questão interessante dos duelos defensivos, que isso pode ajudar a explicar um pouco do resultado da partida. Em termos de duelos defensivos, o Vitória estava mais ligado no jogo, principalmente no segundo tempo, estava mais afim do jogo, né? Estava realmente indo para as divididas com mais vontade, com mais concentração, vamos dizer assim. É claro que também podemos discutir se o Bahia cansou ou não cansou no final da partida. E só lembrando, hein, em termos de indicadores do campeonato baiano como um todo, a grande maioria dos gols que o Bahia toma é depois dos 70 minutos. Ou seja, tem um problema sério aí para o Rogério Ceni corrigir, né? Além disso, teremos na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, o melhor ataque, que é o caso do Bahia, da competição, contra a melhor defesa, no caso, a do Vitória. Vamos ver o que vai dar. O Caio Leone, que respira o nosso Tassiano, como ele disse aqui ainda há pouco, aqui o parecido com o Tassiano. Eu acho você também parecido com o Felipe Bastos, hein? Não sei se já te falaram, hein? Volante que O foi Felipe formado no Bastos. Vasco. Também, também. Mas é bom de bola você, Caio? Falta. Rapaz, eu jogava de centroavante. Diziam que a melhor coisa que eu tinha que fazer na vida era justamente comentar. Porque É, centroavante era pé duro, hein? foram te recuando, até que tiraram do campo e botaram para comentar aqui com a Foi. gente. Pô, golaço, então, que fizeram. Mas, ô Cheguei Caio, no gol, os caras. Vai falar. vem mais para trás. Aqui, bom é depois do alambrado, vem aqui para trás. E esse Bavi aí? Tá em aberto a decisão. Tá em aberto. A decisão tá em aberto, mas tem algo que eu preciso falar para vocês que, assim, é um padrão. O primeiro clássico Bavi foi justamente pela primeira fase do Campeonato Baiano e existia um favoritismo muito grande do Bahia. Porque o Bahia tinha empilhado goleadas no Campeonato Baiano, fazia uma campanha muito boa, fez uma campanha muito boa na primeira fase da Copa do Nordeste. E quando esse encontro aconteceu, o Vitória jogou a 100 por hora e o Bahia a 50. Ora, num clássico, principalmente o Bavi, que sempre foi acirrado, com as peças que marcam bastante, acreditava-se que o Bahia ia ter uma superioridade técnica em relação ao Vitória. É bem verdade que o Vitória, naquela oportunidade, abre o placar muito cedo e o Bahia também tem esse problema, Fábio Edu, toma gols muito cedo, antes dos 10 minutos. E isso aconteceu nos dois Bavis, tanto pelo Campeonato Baiano, tanto também pela Copa do Nordeste. O Oswaldo abriu o placar ali com 4 minutos, o Alejandro também abriu o placar pela Copa do Nordeste e o Bahia precisou virar. Na primeira partida, o Bahia virou para 2-1. Só que, o que acontece?
Em determinado momento do jogo, e é justamente nos 60 minutos, Rogério Ceni ele faz substituições que ele tira as suas características, né? As características do modelo de jogo do Bahia, que é ter posse. Então, naquela oportunidade, no primeiro Bavi, ele tirou Caio Alexandre, tirou também o Cauli, tirou o Everton Ribeiro, o Jean Lucas acabou sendo expulso. Ele colocou o Ademir na tentativa de ter um jogador para puxar o contra-ataque, mas logo depois substituiu e colocou o Gabriel Xavier. E isso fez com que o Vitória fosse ganhando força, corpo dentro de um estádio que é um alçapão. O Arena Fonte Nova é um estádio que é muito difícil de se jogar, mas o Barradão também é esse estádio, né? Um estádio que fica muito próximo ali os torcedores dos jogadores. E o Vitória, inclusive, conseguiu virar após a expulsão de Rezende e também de Jean Lucas. Se a gente pegar um resumo do que foi esses 3 Bavis, a gente tem um Vitória que, dentro da sua proposta, que é marcar muito bem, tirar os espaços desse meio-campo e aproveitar as transições ofensivas, até porque o Bahia joga com um bloco alto, o Bahia não tem conseguido recuperar essa profundidade com êxito, e isso tem dificultado. Então, o Vitória, que tem, por um lado, o Yuri Castilho, tem o Oswaldo, tem também o Matheus Gonçalves, tem jogadores de muita velocidade, ele tem criado essa superioridade e dificultado o Bahia. E aí chegamos no primeiro jogo da final. E mais uma vez, os dados que foram trazidos aqui no podcast são maravilhosos. Quando você pensa num time que tem Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli e o Everton Ribeiro, você pensa, esse meio-campo tem muita posse. Rogério Ceni entrou com 7 meio-campistas. Rezende, que jogou pelo lado esquerdo, é um volante de ofício, jogou pelo lado esquerdo. Juba jogou como ponta, mas também é meia. Fora os 4 do meio-campo e o Tassiano, que é um homem de referência. O que aconteceu? O Bahia, em determinado momento, perdeu o jogo quando não conseguiu ter cadência, posse de bola, não conseguiu pisar na bola, deixar o adversário se cansar. Foi completamente o oposto. E o que aconteceu? No momento em que ele tirou o Caio Alexandre, tirou também o Tassiano, ficou com 3 volantes, né? Ficou com o Iago, ficou com o Rezende, e na oportunidade também ele, na linha de 5, teve o Vitor Cuesta, o Canu, o David Duarte. Pelo lado esquerdo ele colocou o Caio Roque, que é um jogador muito novo, que estava um tempo de inatividade muito importante ali, estava se recuperando e não tinha entrado em jogos com esse nível psicológico tão exigido. Ele acabou fazendo com que o Vitória criasse mais força dentro do jogo, tivesse muito mais oportunidades claras de gol. O Matheus Gonçalves entrou, já tinha diminuído a fatura para 2-1. Depois, o 2-2 aconteceu e mais uma vez numa falha, né? A bola está descoberta, o lançamento acontece, o Yuri Castilho vai em progressão ao gol, acaba driblando o David Duarte e aí o Matheus Gonçalves empata. A partir dali, se o Bahia já estava batido, se fosse uma luta de boxe, se o Bahia já estava na lona, só precisava de um pouco mais de tempo para ser nocauteado. E foi nocauteado. Mas o que é que ficou feio? Na coletiva pós-jogo, o Rogério Ceni falou que o time, na Arena Fonte Nova, iria jogar 60 minutos, mas com os 20 minutos restantes, né, ele iria sofrer. 60, 70 minutos. Ele falou na coletiva. 60, 70 minutos eu garanto a competitividade. Nos 20, eu tenho certeza que a gente vai sofrer. Ora, um treinador do tamanho do Rogério Ceni, que é ex-jogador e um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, ele está dizendo que o time dele só aguenta jogar 70, 60 minutos no segundo jogo de uma final, além das justificativas em relação a não ter peças de reposição para o meio-campo. Ora, ele tem 7 meias. Assim, na minha cabeça, como um amante do futebol, como jornalista e comentarista, o técnico de futebol ele tem que ter vários predicados para assumir o seu elenco, né? Mas a principal delas é resolver problemas. E ele não tem conseguido resolver problemas. E expôs o Cadu Santoro, o diretor de futebol, que inclusive foi scout da América Latina no Grupo City, em que, quer saber a verdade? Foi a frase dele: nós não temos trocas de reposição porque o time cai no segundo tempo, cai tecnicamente, porque é muito difícil de substituir. E aí eu venho para a questão de Tassiano. Se ele tem o Tassiano, que ele mesmo conseguiu potencializar o jogador como um homem mais de flutuação no setor ofensivo, por que Tassiano não pode recuar? Por que ele não pode, por exemplo, utilizar o Luciano Juba como um meia, quando se destacou também no esporte pelo lado esquerdo? Inclusive chegou a ser o jogador com mais participações de gols no futebol brasileiro em 2023. O Biel é um jogador muito importante e com o Renato Paiva jogava mais futebol. Com o Rogério Ceni tem sido subutilizado.
você tem Cauli e Everton Ribeiro, que são peças importantíssimas, mas existem momentos da partida que esses jogadores estão atrás da segunda linha do Vitória. Isso cria um desgaste, isso tira os jogadores do posicionamento ideal, que é justamente criar desconforto na última linha. Rogério Ceni precisa vencer esse título. Faz uma temporada boa? Faz. Mas num clássico onde até aqui existiram 3, ele perdeu 2 de uma forma muito impactante e dolorosa e venceu na Fonte Nova por 2-1, sem mostrar uma imposição técnica, tática e física. Se ele perder na Arena Fonte Nova o título, a pulga que já está atrás da orelha do torcedor tricolor vai ficar gigantesco. E aí a gente sabe como é a pressão, né? Até porque o Edu, Caio e amigos, há um investimento muito grande. Por mais que tenha tido uma reclamação pública, que é muito característica do Rogério Ceni, não é um cara de blindar o seu elenco, ele expõe os problemas, dinheiro não falta, recurso não falta, que o Grupo City investe. O Caio citou o xará dele, o Caio Alexandre, tem o Zeca do Vitória, jogadores que são importantes nessa decisão também, Edu. Não, sem dúvida, né? Números também, lembrando da primeira partida apenas, né? O Zeca foi o capitão do Vitória, né? Um jogador já experiente, ele que surgiu no Santos aqui, já passou por vários outros clubes e agora parece que está chegando no seu auge aí no Vitória, está jogando muita bola, né? Ele também começa muito as jogadas ali pelo lado direito, ele vai lá para frente, faz o cruzamento e ele que deu assistência para o terceiro gol do Vitória, né? O gol do Yuri, que foi lá aos 49 do segundo tempo. Então, só para destacar, o Zeca realmente tem muita importância ali pelo lado direito, principalmente, do time do Vitória. E do lado do Bahia, eu concordo plenamente com a questão do Caio Alexandre, né? Como ele é um jogador importante ali no meio-campo, e foi exatamente quando o Bahia começou a perder o meio-campo que ele começou a perder o jogo no Barradão, né? Em termos de. Tem um índice interessante aqui, que é a assistência, expectativas de assistência, né? Ou seja, quantos passes, quantos toques na bola que o Caio Alexandre dá que realmente se transformam em assistências. Ou seja, quanto que ele deixa os companheiros dele na cara do gol, né? E aí a gente tem 0,53, é um índice que vai de 0 a 1. Claro que quanto mais perto de 1, melhor, mas você vê que mais da metade das vezes que o Caio Alexandre intervém no jogo, ele ajuda seus companheiros a ficarem em condições de gols. Ele que saiu ali aos 79 minutos de jogo, né? Ou seja, essa questão do meio-campo do Bahia, pensando pela ótica do Rogério Ceni, é absolutamente fundamental, ao meu ver. E do lado do Vitória, realmente, esse embate defensivo da equipe do Vitória que vai ser fundamental, lembrando mais uma vez que é a melhor defesa da competição. E tem um outro dado interessante sobre essa final, viu, Fábio? Que até hoje, Bahia e Vitória, Vitória e Bahia, fizeram 17 vezes a final do Campeonato Baiano. Em todas as vezes, quem ganhou o primeiro jogo foi campeão. Ih, rapaz, agora você arrumou a inimizade. Porque era uma estatística que não precisava o torcedor do Bahia ouvir. Porque quem venceu o primeiro jogo foi o Vitória. E aí o torcedor do Bahia falou assim: agora essa não vai dar. É estatístico, É, isso é comprovado. mas tem uma a favor do Bahia dessa competição, né? O Bahia, Então conta. nesse ano de 2024, jogou 9 vezes na Arena Fonte Nova, venceu as 9 vezes, só tomou 3 gols. Pronto, então tá aí. Então vai ser um grande jogo com muitos gols e você vai acompanhar com o Matheus Damasceno aqui contando tudo desse Bavi, que será fantástico, com os dois times também de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, que já começa no próximo dia 13. Antes da gente falar do Flamengo, que para mim já é o campeão carioca, já vou logo antecipando aqui a minha opinião, mesmo que você não tenha me perguntado, já falo. Tem um Atlético Mineiro e Cruzeiro, na verdade agora um Cruzeiro e Atlético. O Atlético saiu na frente no primeiro jogo, sofreu um empate, o Cruzeiro reagiu. Decisão está em aberto também lá em Minas Gerais, Caio. Eu vou começar por você para a gente fazer esse bate-bola, você e o Edu aí. Para você ainda está em aberto, jogo com torcida única em Minas Gerais. Exatamente. Para mim está super em aberto, Fábio, super em aberto, porque, inclusive, né, que coisa, né? O Galo, desde da inauguração da Arena MRV, ainda não venceu o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tem feito um jogo duríssimo quando joga na casa do Galo, mas o Galo chegou a ter 2-0 no placar e tomou um empate. É claro que isso, psicologicamente, dá uma força muito grande ao adversário que agora vai jogar em casa. Agora, o detalhe é que, para mim, Cruzeiro e Galo, apesar da diferença ali de orçamento, apesar do Cruzeiro ser uma SAF, o Galo também é uma SAF, né?
Mas assim, hoje a gente tem um Galo com a capacidade de investimento e com peças técnicas muito interessantes. Agora com a chegada do Gabriel Milito, que é um treinador que estava no Argentino Júnior e que fazia um ótimo trabalho, inclusive o Diniz fez muitos elogios a ele. Mas é um início de trabalho. Mas o detalhe é o seguinte, o detalhe é que o Galo tecnicamente é superior ao Cruzeiro. Mas não tem como prever o que vai acontecer. A gente está falando de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Então, não tem como saber se vai ser Cruzeiro ou se vai ser Galo, mas o Galo vai ter que jogar muita bola para vencer esse Cruzeiro. E vai ter que ser constante, não, Edu? Porque um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo que, claro, teve uma chacoalhada no vestiário, né? O Cruzeiro não voltou igual para o segundo tempo, mas não pode um time se impor pela sua força, pelo seu investimento maior e sucumbir dentro de casa, porque sofre um empate dentro de casa e agora é o Mineirão, que é a nova casa só do Cruzeiro, né? Porque o Galo tem o seu estádio, a Arena MRV, o Cruzeiro adotou o Mineirão. O Mineirão é a casa dele. Não, exatamente, né? Lembrando que o futebol hoje tem 100 minutos, né, a partida. Não adianta você só jogar os primeiros 45, 50 e esquecer do segundo tempo. Que foi isso que o Galo fez na primeira partida da decisão. Jogou demais o primeiro tempo, porque assim, é o que a gente está dizendo hoje. Por mais que um time invista demais, por mais que um time tenha uma qualidade técnica muito boa, hoje, o futebol, queira ou não, a questão da preparação física tem um peso enorme, tem um peso gigantesco. Então, assim, se não tiver concentração, os 90, 100 minutos da partida, vai dar problema. Com certeza vai dar ruim, né? Como se diz hoje. Ou seja, o futebol tem esse componente hoje físico que é muito importante. O Vitória mostrou isso, o Cruzeiro mostrou isso, e obviamente ainda conseguiu fazer as construções das jogadas e conseguiu transformar essas oportunidades em gols, né? Que é o grande objetivo do futebol. Então, assim, para mim também, é o jogo totalmente aberto, né? Apesar do Galo ter mais time, concordo, ter mais investimento, a qualidade técnica desse time do Galo é muito, muito grande. O Milito é um grande treinador, eu acho que foi uma grande contratação do Galo, né? Ele que entrou no lugar do Filipão, ele que teve agora uma semana inteira para trabalhar, né? Ele que tinha chegado quase às vésperas do primeiro jogo. Então vamos ver, mas o Cruzeiro tá ali vamos dizer, fazendo uma grande resistência ao Galo, principalmente no âmbito local, no âmbito regional. Então, tudo realmente em aberto para essa decisão em Minas. Vai ser mais um jogo eletrizante nesse fim de semana. Olha, e só para não passar em branco, falei tanto de Campeonato Brasileiro, a bola rola dia 13, já tem Internacional e Bahia, Criciúma e Juventude, Fluminense, Red Bull Bragantino e São Paulo e Fortaleza, os 4 jogos que abrem a competição. Domingo tem Atlético Goianiense dia 14, Flamengo, Vasco e Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cuiabá, Cruzeiro e Botafogo, Vitória e Palmeiras. Grandes jogos que você vai acompanhar também aqui no nosso site flashcore.com.br, como a decisão no Rio de Janeiro. Irei ao Maracanã para narrar o título 38º do Flamengo em cima do Nova Iguaçu, porque, Caio, 3-0 com um time que tem o Flamengo diante do Nova Iguaçu, o Flamengo fez o que o Vasco tinha que ter feito na semifinal, se impôs pela força e pelo investimento. Eu sou melhor tecnicamente, gasto mais, eu tenho que vencer o jogo com autoridade. E foi o que fez o Flamengo, e para mim, virtual campeão estadual. Para mim, eu concordo com você em gênero, número e grau. Para mim, o Flamengo é muito campeão carioca nesse ano, né? 2024, vai conseguir o seu 38º título. O Flamengo que tem peças técnicas que são incríveis, né? O Flamengo que, inclusive, olho no Flamengo, empatou também no meio de semana pela Libertadores. Mas um detalhe importante é que você tem um time com Ayrton Lucas, você tem Vinha, você tem o Dela Cruz, você tem o Arrascaeta, Pedro vivendo uma grande fase, o Cebolinha também, o Bruno Henrique. Então, quando você enfrenta o Nova Iguaçu, e sempre no Rio de Janeiro tem essas equipes que acabam chamando a atenção, como foi o Volta Redonda no passado, nesse ano o Nova Iguaçu, né? Mas é 3-0. É 3-0. 3-0 para você dar 4-0 nesse Flamengo que sofre poucos gols, quer dizer, praticamente não sofre gols, né? Porque a gente contar que sofreu 2 gols com o gol da Libertadores é algo assim maravilhoso. Então, é um Flamengo que vai ser campeão e é um Flamengo que, para mim, é um grande time para ser campeão brasileiro nessa temporada, principalmente pelas dinâmicas defensivas de Tite. Peças técnicas tem, qualidade tem, mas principalmente um time que sabe muito bem se defender. É um time muito compactado, um time que se fecha bastante, mas na hora
que sai, que tem a posse, que precisa jogar com a bola, aí as peças técnicas dão conta e aí o Flamengo vai levantar o caneco e Fábio vai narrar. Vou lá narrar. Aliás, olha aí, Edu, o 38º título do Flamengo se aproxima para distanciar do Fluminense, muito longe de Vasco e Botafogo, e o América, que é vamos dizer, o intruso nesse top 5 aí, não é dos grandes, o América que está, inclusive, jogando a segunda divisão. Eu coloquei o América aqui porque o primeiro jogo que eu vi na minha vida no Maracanã, eu que sou de São Paulo, eu era garoto lá nos anos 80, foi América e Guarani. Tá? O América, por isso que tem 7 títulos carioca e realmente, desde então, né, nos últimos, 30 anos, não consegue mais, obviamente, vencer. Mas eu concordo com você, gente. Flamengo não tem como perder esse título, vai ser o 38º, né? Vai se distanciar aí um pouco mais, principalmente do Fluminense, né? O Vasco e o Botafogo que estão um pouco mais para baixo. E aí, o Caio até já falou, né, de como o Flamengo usou bem as laterais do campo nessa primeira partida contra o Nova Iguaçu, contra o Laranjão, né? Aqui antes um pouco para falar das finalizações, como o Flamengo deitou e rolou, né? Finalizou bastante, cruzou bastante. Nos duelos defensivos, até que a equipe do Nova Iguaçu conseguiu competir até um certo momento, né? É claro que depois que os gols começaram a sair, aí a coisa ficou mais complicada. Na minha opinião, o principal problema do Nova Iguaçu foi realmente chegar ao gol do Flamengo, né? Conseguir realmente ir até a frente do gol, finalizar, fazer gols. A gente vê aí finalizações muito ruins, né, da equipe do Nova Iguaçu, apenas 6 chutes ao gol, um pouco acima até que a média dele no campeonato, porque o Nova Iguaçu é um time muito vertical, né? Mas teve muita dificuldade realmente a defesa do Flamengo, se portou muito bem, como vem se portando durante todo o campeonato carioca, né? E aí sim, a próxima tela, Fábio, só para completar aí os números do Os primeiro jogo da laterais, decisão. sim, que Exatamente, voaram. O os laterais. Varela, o Ayrton Lucas, eles voaram, né? Exatamente. Tanto o Lucas quanto o Ayrton Lucas quanto o Guillermo Varela foram muito importantes aí nesse primeiro jogo, né? E em termos de cruzamentos, né? Ou seja, a gente vê que eles chegaram muito do lado, né? Nas beiras nas beiradas das áreas, melhor dizendo, dos dois lados, fizeram muitos cruzamentos também, participaram demais do jogo, o Ayrton Lucas e o Guillermo Varela. Isso é uma característica até, podemos dizer, dos times do Tite, né? O Tite gosta de usar bastante os corredores pelos lados do campo. E uma curiosidade para a gente fechar esse assunto e o nosso podcast também, Caio e Edu, eu vi de perto isso no sábado passado e domingo acompanharei de novo. O Carlinhos, que é o novo reforço do Flamengo, foi anunciado antes da partida, Marcos Braz confirmou, o Carlinhos, que é o centroavante, artilheiro do Nova Iguaçu, é nosso, e o Gabigol está suspenso. Não jogou nada, nem finalizou, não levou perigo. Rossi estava assim, cadê o Carlinhos? Muito longe, não ofereceu perigo, ele que foi um cara perigosíssimo durante todo o campeonato. E aí, aquela história, né, Caio? O cara está contratado, vai se esforçar para fazer gol no futuro. É porque segunda-feira ele já se apresenta ao Flamengo. Mas vai fazer gol, vai comemorar e segunda-feira vai estar com os caras. Vai dar aquela corrida, aquela suadinha para não se comprometer, Caio. Não, e tem o seguinte também, Fábio. Uma coisa é você jogar no Nova Iguaçu. Claro, o Nova Iguaçu chegou na final com todos os méritos possíveis, eliminando grandes equipes, né, do futebol carioca. Mas, assim, ele não vai ter do lado dele jogadores que são mais ou menos. Ele só vai ter craque do lado dele. Então ele pode ser potencializado muito pelo conjunto, né? Claro que se ele conseguiu fazer uma grande competição e fez pelo Nova Iguaçu, pelo Laranjão, com o Flamengo, ele tem totais condições aí de conseguir fazer uma boa temporada. Assim, Gabigol é um problema, né? Gabigol não está conseguindo ser utilizado, tem a questão do doping, então pode ficar fora aí por mais um ano. E claro, Pedro reina soberano, então precisa de um jogador. Agora sim, é claro que nesse jogo vai ficar mais tranquilo, como você disse, a suadinha. O famoso aqui na Bahia que a gente dá, aquela corrida migué. Aqui na Bahia a gente tá dando migué. Então é aquele miguezinho ali para jogar de boa e ficar tranquilo. É aquela corridinha para não chegar. Que não foi a que você deu aqui não, Caio. Você correu, chegou, vestiu a camisa e reforçou o nosso time hoje aqui no podcast. Muito obrigado ao Caio Leone por sua participação e até a próxima, hein, Caio? Pô, Fábio, primeiro eu queria agradecer o convite.
Eu fiquei muito feliz, porque já te acompanhei várias vezes, o Edu também. Fiquei emocionado, porque eu sou um cara que gosta de realizar sonhos, gosto de ser um cara que trabalha bastante para conseguir, né, fazer as coisas da melhor forma possível. E hoje, para mim, foi um marco na minha carreira. Eu sou um comentarista que iniciei tem pouco tempo, né? Eu tenho 4 anos, né? Vou fazer 4 anos ainda de carreira e pude estar hoje aqui no Flash Score, uma super plataforma de estatísticas de notícias, junto com dois caras que, enfim, né, tem muita experiência. Confesso que fiquei um pouco nervoso, mas deu tudo certo. Agradeço demais o convite e obrigado por tudo. Edu, eu fiquei com medo dele falar que eu via vocês desde pequeno. Aí eu ia embora, Edu. Não. Imagina, o cara careca, barbudo. A gente, Com você. a gente começou cedo, né, Edu? Foi um prazer mais uma vez, meu amigo. Exatamente. Grande prazer, Fábio. Caio, prazerzaço também estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, eu vou fazer 30 anos de jornalismo agora em junho. Mas, ó, só para encerrar, uma nota interessante. Assim, o Nova Iguaçu, apesar, obviamente, de não ter mais chance, né? Realmente é impossível. Não dá para dizer impossível no futebol, mas é quase impossível. Mas é um grande projeto, um projeto muito interessante que vem crescendo bastante, né? Lá na Baixada Fluminense. Vai disputar a Série D agora esse ano. E começa aí, claro, com chances de, por que não, já sonhar com a Série C no ano que vem. Vamos ver aí o que o Laranjão consegue fazer aí em nível nacional, né? Exatamente. E foi um prazer, claro, encontrar você aqui no nosso podcast Flash Score em mais uma edição falando das finais do campeonato estadual. E a bola não para de rolar. Você acessa o nosso site flashscore.com.br, baixa o nosso aplicativo, tem informação na palma da sua mão com as transmissões dos principais campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Tudo passa na Flash Score. Um grande abraço e até a próxima e um grande fim de semana com muita bola rolando. Tchau!